Mudar de vida, cara, é uma das coisas mais difíceis, assim. Por quê? Primeiro você precisa reconhecer que você precisa mudar, né? E falando de mim, eu sei exatamente os pontos onde eu preciso mudar. Só que quando a gente está falando de mudança, a gente está falando de mudanças de hábito, mudança de mentalidade. Isso muitas das vezes se torna difícil, não impossível, porque há instalado em nós, né, alguns softwares paternos, de professores, né, de líderes, seja religioso, ou seja, em qual área for. E tudo isso foi absorvido desde a infância, adolescência, jovem e ainda adulto. A gente tem as pessoas que a gente acata, que a gente ouve, que a gente recebe aí algumas informações, alguns aprendizados. Só que essas pessoas também têm aí alguns drivers instalados errados, né, que não compactuam com os princípios divinos. E isso faz com que, quando esses drivers são instalados em outras mentes e outras cabeças, faz com que outras pessoas também continuem reproduzindo aquela maneira errada de ser e viver, ou de pensar. Agora, com relação à mudança em si, cara, a única forma que nós temos é a mudança da mente, que a própria Bíblia fala, né, que nós precisamos passar pela transformação, pela renovação da nossa mente, para que experimentemos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Existem dois planos que a gente pode viver nessa vida. Existe o plano terreno, onde as pessoas apontam o que é bom para você ou o que você acha que é bom para você, e existe o plano divino, celestial, que é onde antes, né, da gente vir para esse mundo, o próprio Deus que conhece todas as coisas já sabe o que somos e o que devemos fazer. Esses dias, conversando com a minha filha, eu falei para ela, filha, se você quer um atalho, se você não quer perder tempo, consulte a Deus, mais do que a mim, que sou teu pai, mais do que a sua mãe. O que é bom para você, o que Ele quer de você. E pede para Ele te colocar dentro desse plano. Pede para Ele revelar para você qual é o real propósito e intento dele para tua vida. Porque só assim você vai conseguir viver as coisas mais rapidamente. É quando você entra pelo caminho, pelo viés daquilo que Deus te estabeleceu para ser e para viver. Então, quando se fala de transformação de vida, eu acredito que é voltar ao plano original, né? A gente dissociar dessa vida terráquea e a gente se conectar no propósito divino que Deus estabeleceu para nós, né? Toda mudança, ela parte disso, né? Quando você cai em si, você vê a realidade que você está vivendo, você discorda, você sente ódio daquilo e você começa agora a buscar por mudanças, por renovo, por transformação. Então, o primeiro ponto de uma real transformação é a identificação, é a compreensão de que de fato você precisa mudar, de que de fato que você precisa deixar alguns hábitos, deixar de fazer, de frequentar e de estar em alguns determinados lugares, né? Seja ele físico ou seja eles mentais, porque dentro da nossa mente também a gente vai para muitos lugares e parte desses lugares foge completamente dos lugares e dos pensamentos do qual Deus quer que nós tenhamos, né? Então a questão da mudança, ela é algo complexo, é um paradoxo, porém é algo real, tateável e visível na vida daqueles que partem desse ponto, né, de que olham para si, enxergam o que precisam mudar, o que precisam deixar de fazer, e a partir daí eles começam a trabalhar em si. E aí nós temos aí, eu não chamo nem de ferramenta, mas um ser que é poderoso, que ele está dentro de todo o ser humano. Alguns ele está adormecido, né, anestesiado, e outros ele está mais ativo, que é o Espírito Santo de Deus, né? Ele é o responsável por trabalhar na nossa consciência, ele é o responsável de colocar dentro de cada um de nós as leis estabelecidas por Deus, o caminho pré-estabelecido por Deus, a iluminação do propósito, da profissão, e ele é responsável por nos guiar nessa jornada aqui na Terra a partir do momento que você realmente olha para si e fala, não, eu preciso deixar de fazer isso, eu quero mudar, eu não aguento mais essa vida. O Espírito Santo de Deus, ele nos guia, nos ilumina, ele nos conecta, né, a Deus. E nós temos ainda o nosso intercessor, o nosso intermediário Jesus Cristo, que se compadece de nós, que esteve aqui nessa pele, nessa carne, né, porém sem pecado, só que ele sentiu a guerra que nós enfrentamos.
E eu gosto muito de uma parte da Bíblia que fala que aquele que perseverar até o fim será salvo. E muitas das vezes vai ter pessoas que vão passar lutando a vida toda, né? Porém, elas vão ser salvas, elas vão conseguir sim chegar às mansões celestiais. Por quê? Porque ela está lutando, ela está perseverando. O próprio apóstolo Paulo, né, que foi um grande reconhecido, grande precursor aí do evangelho, das boas novas, ele falou: olha, quem me livrará do corpo desta morte, né, desse corpo do pecado? Porque o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu acabo fazendo. Então você vê que tudo parte do nível de consciência que ele tinha sobre si, sobre a sua natureza e sobre o seu propósito, né? Quando nós estamos desgrudando, né? Lembra do Venom, o filme Venom? Inclusive aquele ator, ele é um ex-usuário, né? Um ex-dependente químico. E quando ele foi convidado para fazer aquele filme, aquilo tudo que você vê ali, aquele Venom, né, lutando com o ser humano dentro dele, interligado a ele, aquilo ali está falando de uma batalha interna que nós enfrentamos na mente, do bem e do mal. Todo ser humano passa por esse momento, né? De um dia acorda, hoje eu vou fazer o bem, e do outro dia você acorda, hoje eu vou fazer o mal. Você entende? Por quê? Porque há duas naturezas em nós, uma natureza do plano divino e uma natureza do plano terreno. Mas a cada dia, mediante a nossa consciência, mediante o equilíbrio emocional e o entendimento que nós temos sobre nós mesmos, isso vai nos dando clareza. Eu, como te falei, eu sei exatamente dos pontos que eu preciso mudar. Eu sei exatamente daquilo que eu preciso deixar de fazer. E volta e meia, parece que a gente volta, né, nas mesmas coisas, naquele ciclo, né? Mas como fugir disso? Como sair desse ciclo? É você implementando hábitos novos. E a implementação do hábito novo, ele é algo que vai doer no começo. Por quê? Porque você está abrindo mão de um hábito, as tuas vias neurais já identificam, já codificaram aquilo, todo aquele processo, e você está colocando ali novas vias neurais, né? Você está aí agora colocando novos hábitos, de repente andar de bicicleta, fazer academia, acordar mais cedo, você entende? Então tudo que é novo para nós, tudo que gera mudança, há um certo desconforto no começo, mas de que se nós perseverarmos naquilo, lá na frente ou daqui a alguns dias, nós estaremos desfrutando aí de uma alegria e de um revigoramento, de uma transformação sobrenatural através da mudança de hábito. Então a transformação, ela tem que partir de uma transformação de hábito. É isso. Forte abraço, Vinícius Xavier, e tamo junto. Não estamos aqui para mostrar troféus, para mostrar medalhas, nada disso. Mas o meu intuito aqui é ajudar você que está no mesmo propósito que eu, de repente lutando contra os vícios, de repente lutando com maus pensamentos, com péssimos hábitos, com a tua mente, né, que muitas das vezes se atrofia entre pensamentos maldosos, até mesmo suicida. Eu sei exatamente o que é isso. E durante muito tempo eu me escondi, eu não quis fazer o que eu estou fazendo aqui agora, colocar para fora minhas mazelas, meus medos, meus dramas. Por quê? Porque eu só assistia pessoas de alta performance, de sucesso, tal. Só que existem pessoas também que são médicos da alma. Quando a gente vê aí o Dr. Augusto Cury, você vai ver que, para mim, ele é um instrumento usado nas mãos de Deus, como médico das almas, né? Ele é muito enfático nas suas palavras. Uma das coisas que me marcou muito foi a questão da Síndrome do Pensamento Acelerado, né, SPA, que é uma sigla incutida por ele no mundo da psicologia, da psicanálise. E a partir daquilo ali eu comecei a estudar sobre isso. E realmente todo ser humano tem essa crise, né, esse drama do SPA, que é a Síndrome do Pensamento Acelerado. Quando nós começamos a entrar no nosso propósito, a ter essa transformação de mente, como eu disse que nós estamos voltando para o plano, para o projeto original, as coisas tendem a baixar, a acalmar. Por quê? Porque agora você sabe que você não está vivendo mais no plano da Terra, mas você está vivendo no plano celestial. E como eu disse, a vontade de Deus para nós, ela é boa, perfeita e agradável. A gente passa a ter mais confiança, mais fé, e a gente sabe que acima de nós está o nosso Pai, que sabe daquilo que precisamos, daquilo que necessitamos e daquilo que muitas das vezes esperamos. Então o meu intuito aqui é poder contribuir de alguma forma para você. Eu sou um ser humano, tá? Não quero apenas mostrar também os meus fracassos, né? Claro que a gente vai contar aqui as nossas conquistas também, porque tem que ter uma transformação, tem que ter, né, os andares gradativamente aí
nas suas subidas na vida. Mas aqui a intenção é poder compartilhar as feridas, os traumas, os dramas e a questão da superação dentre cada um deles. É claro que eu não superei todos, né? Existem alguns que eu ainda estou superando. Isso vai ser até o último dia da vida. Assim vai ser na tua vida também. O único ser humano perfeito que esteve nessa terra foi o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso que nós temos que aprender com Ele diariamente. Então tudo que eu trouxer aqui para você vai ser com base nos ensinamentos milenares aí do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se inscreva aí no canal, me apoie, me ajude, e eu quero poder contribuir bastante aí com o crescimento mental, com a transformação e com a mudança de vida que vocês tanto almejam, tá certo? Forte abraço, até mais.